Vamos então agora para os exercícios das aulas 33 e 34. Exercício número 1, ele fala o seguinte: seja M essa matriz, cujo elemento genérico é M e J, ela tem 2 linhas e 3 colunas. E a expressão que põe cada um dos elementos na sua posição específica na matriz é esse aqui. A fórmula geral, o M e J é J² menos I². O exercício quer: reescreva M na forma matricial explícita. Muito bem, então vou para a letra A. Na letra A, primeiro eu faço o esqueleto da minha matriz. Ela não tem 2 linhas e 3 colunas? Então essa M deve ser aqui sim, ó. M11, M12, M13. Depois, M21, M22, M23. Essa é a minha matriz. Quem são os elementos que estão aqui? Bom, é só a gente fazer conta, ó. O M1, o I vale 1 e o J vale 1. Substitui na sua lei de formação. Então, 1² menos 1² dá 0. M12, 2² menos 1² dá 3. M13, 3² menos 1 dá 8. E assim vai. Você vai fazendo substituições e vai fazendo os cálculos. M22, que é 2² menos 2², e o M23, que é 3² menos 2², que dá 5. Ou seja, a sua matriz M, resultado do item A da questão, é 0, 3, 8, 0, 3, 8, menos 3, 0 e 5. Na letra B, ele pede a transposta dessa. Para obter a transposta, é só trocar linha da primeira por coluna da segunda. Tudo que é linha na original vira coluna na transposta. Então, vai ficar 0, 3, 8, menos 3, 0 e 5. Ok? Tá aqui, então, o primeiro exercício de aula. Vamos no exercício número 2. Muito mais interpretação do que um exercício que envolva realmente operações com matrizes. O exercício diz o seguinte: conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil no Brasil, existem 720 aeródromos públicos e 1.814 aeródromos privados certificados. Ok. Os programas computacionais utilizados para gerenciar o tráfego aéreo representam a malha aérea por meio de matrizes. Considere a malha aérea entre 4 cidades com aeroportos por meio de uma matriz. Sejam as cidades A, B, C, D indexadas nas linhas e colunas da matriz 4x4 dada a seguir. Coloca-se 1 na posição X e Y da matriz 4x4 se as cidades X e Y possuem conexão direta. Caso contrário, coloca-se 0. A diagonal principal, que corresponde à posição X igual a Y, foi preenchida com 0. Por quê? Porque você tem conexão da cidade A para a cidade A? Não tem muito sentido isso, né? Você está já na cidade A. Então, na diagonal principal é A, B, B, C, C e D. Então, foi preenchida com uns, simplesmente para dizer que você está nessa cidade, não precisa preocupar com a conexão. Mas, por exemplo, na linha 1 da sua matriz, você tem o número 1 na posição 1, e na posição 1, 4. Você está vendo aí no seu exercício, ó. 1 e o 4. O que significa isso? Que da cidade A, você tem conexão com A, porque você está nela, e da cidade A você pode somente ir para D. Já da cidade D, você pode sair de D e ir para A, sair de D e ir para B e continuar em D. Então, eu tenho que ler essa matriz para saber sobre o que ele está falando. Considerando que no trajeto o avião não pode pousar 2 ou mais vezes na mesma cidade, nem voltar para a cidade de origem. Eu quero saber aquilo que é verdadeiro. Muito bem. Letra A. Pode-se ir da cidade A para a cidade B, passando por outras cidades. Letra A. Ó, vamos ver o que acontece.
Se eu sair da cidade A única cidade que eu posso ir é para D. Tá bom. E da D? Da D eu posso voltar para A? Não, o exercício fala que eu não posso voltar para a cidade de origem. Ou posso sair da D e ir para B. Ou posso permanecer em D. Então, dá para ir de A para B passando por outra cidade? Sim, essa sentença é verdadeira. Eu já achei a verdadeira. O que eu quero é que a gente analise os outros itens para você ver que eles são realmente falsos, se você não tiver muita certeza sobre essa letra A. Quer ver, ó? Dá uma olhada na letra B. Olha o que diz a letra B. Pode-se ir da cidade D até B passando por outras cidades. Ó, de D, a gente pode ir direto para B, sem passar por nenhuma cidade, tá vendo? Ou de D eu posso ir para A e de A eu volto para D, não serve. Então só tem uma maneira, saindo do D e chegando no B, é um voo direto. Então essa é falsa. Vou para a letra C. Na letra C ele fala, pode-se ir diretamente de D para C. Não, de D, ó, a única cidade que eu não posso ir direto é para C. Então esta é falsa. Letra D de dado. Existem dois diferentes caminhos de se ir de A para B. De A para B, pelo que a gente viu, só tem um caminho. Letra E. Existem dois diferentes caminhos para ir de A para C. Vamos ver. De A, eu posso ir para D, somente. De D, eu posso voltar para A? Não, não posso voltar para A. Posso ir para B ou permanecer em D. E de B? De B eu posso ficar em B, ir para C ou ir para D. Não posso voltar para uma cidade que eu já fui antes. Então eu posso ir de A para C de uma única forma. Ele falou que tem mais do que uma, isso é falso. Então a gente ficou com a letra A. Legal? Muito bem. Um outro exercício, que é um exercício do tipo de prova do Enem, que você não tem que saber o conceito firmemente, você simplesmente tem que interpretar o texto. É este que está ali. Um criador de cães observou que as rações das marcas A, B, C e D contêm diferentes quantidades de 3 nutrientes, medidos em miligramas por quilograma, como indicado na matriz abaixo, na primeira matriz. Então eu tenho, que eu chamei de matriz A, é nutriente por marca de ração. Tá bom. Um criador decidiu misturar os 4 tipos de ração para proporcionar um alimento adequado para os seus cães. A segunda matriz dá o percentual de cada tipo de ração nessa mistura. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou pegar das rações A, B, C e D, eu vou pegar 35% da A, 25% da B. Então, a minha matriz B é ração por porcentagem. Veja só. Há a possibilidade de eu multiplicar A pela B? Eu nem vi ali a pergunta ali ainda. Eu só quero fazer uma análise disso aqui. Veja, por que lá, na minha condição de multiplicação de matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda? Porque quando você vai multiplicar uma matriz por outra, você vai obter uma informação que você não tinha anteriormente. É como se eu fizesse uma matriz entrar na outra. Elas têm que ter algo em comum. Nesse caso, ó, a ração é a ligação entre essas duas matrizes. Se eu multiplicar A pela B, eu vou obter uma matriz C, que é a matriz produto, que vai me dar informação de nutriente por porcentagem. Ou seja, eu vou conseguir uma informação que eu não tinha antes. Mas vamos supor que eu não vá fazer essas multiplicações, ou essa multiplicação direta. Eu vou responder o que ele me perguntou. Olha o que ele me fala. Ele diz assim: quantos miligramas do nutriente 2 estão presentes em 1 quilograma da mistura de rações? Do que você está falando, Cláudia? Olha só, esse aqui é o nutriente 1, nutriente 2, nutriente 3, dos tipos de ração A, B, C e D. Aqui você tem a porcentagem para as rações A, B, C e D. Então, se eu quero o nutriente 2 na mistura, o que você está fazendo?
Eu estou multiplicando a linha 2 da primeira matriz pela coluna 1 da segunda matriz. Quando eu faço aqui, ó, esta multiplicação desse cara por esse, eu tenho nutriente 2 em porcentagem na mistura. Se eu não quiser pensar na multiplicação assim, beleza, o que você faz? Ah, eu vou direto para a conta. Então, eu vou dizer que o total do nutriente 2 é 340 vezes 35%, mais 520 vezes 25%, mais 305 vezes 30%, vou pôr até aqui para baixo, ó, mais 485 vezes 10%. Se você fizer a sua conta aí, que eu também já fiz ela aqui, mas eu não vou me estender com isso, eu vou ter aqui um total de 389 miligramas por quilo desse nutriente B, tá certo? Então, um exercício aqui de cada tipo, interpretação, ali um certo cálculo e aqui montagem de matriz. Legal? Já eu volto. Para finalizar essas aulas, eu tenho os exercícios 4 e 5 para a gente fazer. Bom, no exercício número 4, ele me dá a matriz A, cujos elementos são A, B, C e D. Ela é uma matriz 2 por 2. E ele me diz o seguinte, eu quero a soma dos elementos da matriz M. E a matriz M é o resultado do produto da A pela sua transposta. Muito bem, então vamos primeiro construir essa matriz M para somar os tais dos elementos. Bom, a matriz M é a matriz A, que eu vou pôr aqui em cima, A, B, C, D, que multiplica a transposta de A. Como é que você obtém a transposta de A? Tudo que é linha na A vira coluna na transposta. A linha 2 virá coluna 2. Legal. Agora nós vamos fazer a multiplicação. Muito bem. Então vamos juntos. Linha 1 vezes a coluna 1. Vai dar. Vamos pôr aqui direto, ó. A vezes A ao quadrado. Mais B vezes B, B ao quadrado. Linha 1, coluna 2. Vamos multiplicar de novo. A vezes C, mais B vezes D. Fechei aqui. Acabaram-se as colunas? Vamos mudar de linha. Linha 2, coluna 1. Aqui, ó. AC mais BD. Linha 2, coluna 2. Tá, C vezes C, C ao quadrado, mais D ao quadrado. Muito bem, essa aqui é a matriz M. Ele quer a, vou pôr aqui, ó, soma dos elementos. Vamos somar todo mundo. Vai dar aqui, ó, A ao quadrado, mais B ao quadrado, ó, mais 2AC, mais 2BD, mais, vou pôr mais pra cá, para não ficar enorme ali, que eu não preciso de tanto, né? Vamos por aqui, ó, só. Então, é A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2AC, mais 2BD, mais C ao quadrado, mais D ao quadrado. Eu vou organizar isso aqui numa outra ordem, vou colocar numa outra ordem. Por quê? Para tentar escrever da maneira mais simplificada possível. Ó, A ao quadrado, mais 2AC, mais C ao quadrado, isso aqui é um produto notável, ó. É A mais C ao quadrado. Da mesma maneira que B ao quadrado, mais 2BD, mais D ao quadrado, também é um trinômio quadrado perfeito. Então, esta minha soma deu A mais C ao quadrado, mais B mais D ao quadrado, que dá efetivamente a alternativa E como resposta, ok? Eu só reorganizei as minhas parcelas aqui para achar dois trinômios quadrados perfeitos. Então, esse aqui é o exercício número 4. Legal. Vamos aqui para o 5. E o 5 eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que interpretar o texto. No texto está escrito tudo o que eu preciso, ok? Então, vamos lá. Ele me diz o seguinte. Um ponto P
de coordenadas x, y no plano cartesiano ortogonal é representado por uma matriz coluna x, y, assim como a matriz coluna representa o ponto no plano. Então, existe uma mão dupla aí. O ponto é representado por essa matriz e essa matriz representa um ponto no plano cartesiano. Ok. Aí vem a pergunta. Sendo assim, o resultado da multiplicação matricial 0 menos 1, 1 e 0, 0 menos 1, 1 e 0, vezes o xy é uma matriz coluna que no plano cartesiano ortogonal necessariamente representa um ponto que é uma rotação de P em 180 graus, uma rotação de P em 90 graus. Ou seja, ele quer saber para onde se deslocou o ponto XY quando eu faço essa multiplicação. Então, vamos com cuidado. Primeira coisa é fazer a multiplicação, né? Então, vamos por aqui, ó. Linha 1, coluna 1, vai ficar 0 vezes x mais menos 1 vezes y. Vai dar menos y. Depois, linha 2, coluna 1. 1 vezes x mais 0 vezes y. Beleza. Essa matriz aqui gera um ponto que eu vou chamar de P', cujas coordenadas são menos y e x. Eu quero saber deste ponto para esse ponto, que tipo de alteração você fez no plano? Ah, não sei. Eu vou fazer um desenho para tentar enxergar isso que ele me falou. Olha só. E o meu desenho está aqui. Eu não sei se o x é positivo, se é negativo, se o y... Eu vou simplesmente chutar um ponto xy, mais ou menos controlado aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó. Essa é a medida do x e essa é a medida do y. Então, o ponto P, XY tá ali. Legal? Muito bem. Quem é, a partir do XY, quem é o menos YX? Bom, se essa medida aqui é Y, menos Y deve estar mais ou menos aqui, ó. Essa é a abscissa. E a ordenada é X. Então, aquele ponto P veio parar aqui. Esse aqui é o P'. E eu quero saber que tipo de deslocamento a gente causou aqui. Bom, vamos olhar para a origem? Ó, a distância da origem até P é igualzinho à distância da origem até P'. Cláudia, como é que você sabe sobre isso? Ó, pensa que isso aqui é um triângulo, retângulo, tá certo? Cujos catetos são aqui, ó, X e Y. Aqui você tem o mesmo triângulo retângulo, só que ele está em pé, cujos catetos são Y e X. Ó, até vou desenhar. Isso aqui é X, isto aqui é Y, isto é Y e isto é X. O que significa isso? Significa que esse ângulo aqui em laranja, ó, é igualzinho a esse ângulo aqui de cima laranja. Por outro lado, ó, este ângulo aqui vermelho é igualzinho a esse aqui. E se você olhar com cuidado, um ângulo desse tipo mais o seu ângulo laranja, esta soma dá 90 graus, concorda? Que a soma dos ângulos internos é 180, então essa soma é 90 graus. Então esse vermelhinho com esse laranja é 90. Portanto, aqui tem que ser 90 para que o total dê 180 graus. Ou seja, o P saiu daqui e deslocou, fez uma rotação em torno da origem de 90 graus no sentido anti-horário. Uma rotação de P em 90 graus no sentido anti-horário e com o centro na origem. Então, a alternativa que representa esta informação para mim é a letra B, 90 graus no sentido anti-horário.
Legal? Então, com isso, a gente fecha as aulas 33 e 34 e agora é só você se divertir nos seus exercícios propostos e nos complementares. Até a próxima!